E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa ArcSérie Desvendando os Grandes Arquitetos. Como que eles fazem? Por que que eles conseguem fazer? E como que a gente pode adquirir, absorver um repertório e conseguir executar ali no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Por que que isso é tão importante? A gente desvenda como que eles conseguem fazer isso, né? E como que eles conseguem também compatibilizar tudo isso, e qual sentido que a gente fala? Não existe também só aquele desenho muito bonito da arquitetura, que no caso a gente vai ver hoje aqui um desenho muito expressivo, né, do nosso querido Oscar Niemeyer, uma das obras dele, e a gente vai detalhar algumas outras, como que ele consegue, né, absorver isso e compatibilizar isso com elétrica, hidráulica, estrutura, ar-condicionado e afins. E a gente detalha aqui muita coisa também, né? Não falamos só sobre isso, mas falamos sobre técnicas construtivas também. A gente entra nessa questão das instalações, né? Como se dão as instalações, como são projetadas, mas também de sistemas construtivos, por exemplo, construção convencional, né? Pilar, viga, laje, steel frame que está entrando em alta ali, ICF, metálica e muitas outras ali, né? Me deu um branco aqui em todas elas e muitas outras, e como que a gente aplica tudo isso, como que a gente dá resolução para os nossos clientes, né? Os nossos futuros clientes aí, né? Se a gente absorve o que a gente chama aqui de repertório arquitetônico, repertório técnico, a gente grava isso na nossa mente e consegue aplicar isso nos nossos projetos. Eu, depois de 15 anos de formado, ainda faço muita leitura de projeto e aqui já vai uma dica direta aí para vocês, hein? Tenha sempre na sua mão aí, né, um livro de arquitetura, uma revista de arquitetura, e hoje a gente tem na internet ali muita coisa, muitos sites de arquitetura. Pegue ali um tempo do seu dia, né? Separe um tempinho do seu dia, eu faço isso até hoje. Separe um tempo do seu dia e estude uma obra, um projeto, mas não é olhar apenas com um olhar de telespectador, vendo uma beleza, vendo o acabamento. Você já é um profissional técnico, né? Assim eu estou falando ali com os estudantes de edificações, né, do primeiro ao terceiro ano, ou aqueles estudantes que querem entrar, né, na faculdade de arquitetura, primeiro a quinto ano, aqueles que se formaram e que querem adquirir um repertório técnico e estão ali receosos para atuar na área ou para projetar algo diferente. É com vocês que eu estou falando. E eu digo aqui, né, vou traçando para vocês a importância, né, de ter esse repertório. Então, essa primeira dica é: adquire esse repertório em uma área mais técnica, desvende essa arquitetura, que é o que a gente vai fazer aqui. Vai lá no desenho técnico, vê como esse desenho técnico, como que as plantas, o corte, né, desses grandes arquitetos aí é representado, a importância dos elementos que ele representa como estrutura, que é muito importante, desenho de laje, desenho de pilar, de viga. Isso é muito importante para que viabilize ali o seu projeto e você dê todo o direcionamento da obra para os engenheiros, o pessoal de instalações, né, e essa obra saia ali compatível com o que você descreveu ali, né, com o que você representou. E a dica, né, essa primeira dica de estudo, né, de ter esse tempo de estudar, vai uma segunda dica aí. Se você tem o domínio, né, da técnica construtiva, por isso que a gente fala de muita técnica construtiva, das instalações, o domínio de desenho técnico, o domínio de uma das ferramentas, não importa se é AutoCAD, Revit, ArchiCAD, e tem várias aí agora no mercado, né? Não importa, se você tem um domínio técnico, sabe representar muito bem, né? E esse desenho, ele consegue munir de informações aqueles que vão ali fazer os outros projetos, né? Como estrutura, elétrica, ar-condicionado, hidráulica. Cara, se você tem esse grande repertório, você pode trabalhar em uma dessas áreas, né? Claro, né? Você ali
consegue trabalhar na área de arquitetura, a gente foca um pouquinho mais na área de projetos de arquitetura aqui, mas tem uma vasta área de trabalho, instalações elétricas, hidráulicas, ar-condicionado, todas essas áreas precisam sim de um projetista. Por isso que eu gosto de falar aqui com o pessoal ali de edificações que ainda está entrando, né, nesse comecinho aí de trabalho na área da construção civil, e ele pode sim optar por uma dessas áreas, muito importante, muito legal, né? Seguir por essa área e ser ali um profissional que atua. Não espere você chegar no terceiro ano ali de edificações, ou terceiro ano de faculdade de arquitetura, ou quinto ano, para começar a estagiar. Tá? Se você tem esse conhecimento técnico, né, absorve isso, por isso que é importante essa leitura, você já pode sim começar a trabalhar na área. Claro que você vai ter que ali apresentar um portfólio, assim dizendo, né, de trabalhos já feitos, mas por que não? Ó, outra dica aqui. Por que não você pegar um projeto que pode ser o projeto da sua própria casa e detalhar isso, né? Você que gosta da área da arquitetura ali, de mais da área de decoração ou de interiores, né? Por que não você pegar o projeto da sua casa, fazer uma modificação, né? Expressar esse desenho técnico seu e começar a montar esse portfólio? Por que não, né? Isso é muito importante. Deixa eu dar outra dica aqui, quando eu comecei a estagiar, antes de entrar na faculdade de arquitetura, eu fiz um curso, né, de desenho técnico, desenho arquitetônico. E ali, né, comecei a gostar, e uma das professoras falou assim, ó, você tem talento para isso, para desenhar tecnicamente, vai em frente. Entrei na faculdade de arquitetura e me apaixonei por essa profissão, né? Não conhecia muita coisa, me apaixonei. Hoje já faz 15 anos. Quando eu entrei no meu primeiro estágio, eu levei desenhos à mão, sabia? Desenho técnico à mão para a avaliação do arquiteto, né? E esse arquiteto falou assim, cara, o seu desenho à mão está representando, né, as partes importantes ali. Me faz um teste no AutoCAD. E o teste, sabe o que era? Um ambiente de 4x4 com uma janela e uma parede. E ele disse assim, olha, tem uma laje e um telhado aí. O que ele queria ver, na verdade, era a minha percepção sobre, né, aquele local, né? O quanto eu conseguiria desenvolver ali de representação, né? Se a laje tem 10 centímetros, 20, se ela tem mais um beiral, se ela tem uma que a gente chama de platibanda, né? O corte, principalmente, a altura do corte, quando eu represento as janelas e tal. Cara, isso era importante para ele. O resto, né, ele passaria da expressão arquitetônica dele, do conceito arquitetônico dele, ele passaria para mim, né, ou para os estagiários, que ali também tinha mais estagiários, e ali a gente representava o desenho técnico dele, né, não dele, né, o desenho técnico é universal, né, Brasil, Japão, China, o desenho técnico original, o desenho técnico né, universal. E ali a gente representava com a expressão arquitetônica dele. Muito importante. Com a expressão arquitetônica aqui do nosso querido Oscar Niemeyer também não vai mudar, é desenho técnico. Por isso que é importante a gente, nessa hora, absorver tudo isso. Por que é muito importante absorver? Você vai entrar agora para trabalhar num escritório, né, de projetos, né? Tanto faz se é arquitetura, se é estrutura, e aí vai mais uma dica. Você pode trabalhar no escritório de arquitetura, escritório de estrutura metálica, escritório de estrutura de concreto, instalações elétricas, hidráulicas, ar-condicionado, uma gama muito vasta ali de locais. Se você tem essa técnica, isso é muito importante. Se você tem técnica e uma das ferramentas, você consegue ali já começar a trabalhar. Não espere o tempo passar, né? Não espere os anos de trabalho. Então, por isso que é importante esse repertório. E por favor, né? Para mim não esquecer aqui, se inscreve no canal, deixa seu comentário, dá um like, ativa o sininho, que é assim que sair mais conteúdos aqui, que a gente está fazendo uma grande série aqui para vocês. Vocês têm esse conteúdo aí sempre na mão, e nós aqui nessa grande escola aqui de projetos, né, de arquitetura, assim dizendo, mas o que a gente quer é que você incentive e te incentivar, né, a entrar de algumas áreas aqui da arquitetura e da engenharia, né?
ative o seu sininho, compartilhe se você tem aí, né, um projeto ou uma obra que você gostaria que a gente dissecasse ela, que é o que a gente está fazendo aqui, principalmente se ela estiver ali na net, né, na internet, online, assim dizendo, é mais fácil de a gente encontrar, né, se ela estiver ali. Deixa ali, né, o seu comentário, essa pode ser uma casa, pode ser arquitetura até de interiores, pode ser também é, obras, né, residenciais ou obras maiores até, tá? Que a gente vai dissecar museu, praça municipal, o que você quiser a gente disseca aqui para você, tá? Falei de interiores, é muito importante, interiores é muito legal que começa a entrar um desenho que a gente chama industrial até, né? O designer mesmo, né? O desenho do produto em si, isso é muito importante. Outra dica aqui, outra área que você pode entrar, se você tem desenho técnico, tá? Desenho técnico, não importa a ferramenta, mas você tem noção do desenho técnico, você pode entrar sim em uma dessas áreas. Eu gosto do desenho, né, arquitetônico. Uma das matérias ali da faculdade de arquitetura era desenho de produto, que é o design, né, que a gente chama de design. Gostei tanto que acabei fazendo outra faculdade de design, desenho industrial, e aí a gente explora mais, né, que a gente entra ali no desenho mais de produto mesmo, então desenho de embalagens, desenho de frasco de perfume, por exemplo, a gente chegou até a projetar um veículo nessa faculdade, né? Entra outros tipos de programas, né, como CATIA V8, acho que está no V12 já o CATIA, né? Que o pessoal usa muito na automobilística, né? E assim foi se dando, cara, muito legal essa área de projetos, de desenho, não muda nada, viu? Desenho técnico, né, de arquitetura, né, um desenho de construção civil, para um desenho técnico ali de uma peça, de uma caneta, de um relógio, do que seja. Muda, né, a representação, sim, né, o tipo de representação, que é uma representação em milímetros, né, na parte de construção civil é mais em metros e centímetros, e lá em milímetros. Mas o interessante é que a gente está pegando algumas obras que entra também muito desenho em milímetros, tá? Vamos lá? Bora lá? Deixa seu like e compartilhe aí com seus amigos, tá? Não vai esquecer, vamos difundir esse momento de estudo aqui com a gente. Uma obra do mestre Oscar Niemeyer aqui, quem gosta de arquitetura e engenharia, ele faz coisas fantásticas. E em alguns outros vídeos a gente, né, falou sobre ele, né, dissecando uma outra obra, mas que não é dele, mas falou sobre ele justamente pela técnica construtiva que ele usa. Ele usa uma única técnica construtiva, né, de basicamente assim, ele se, acho não, né, certeza que ele se aprimorou, né, nessa técnica construtiva, que é o concreto armado, e usa isso dando plasticidade e forma. Isso que é legal, né? Ele conseguiu absorver o máximo e usa isso a favor da arquitetura dele. Como a gente vê em grandes outros arquitetos também, né? Oscar Niemeyer é um arquiteto contemporâneo, assim, a gente pode até dizer, mas ele tem ali uma carreira, né, muito vasta, né, de arquitetura, perto dos nossos contemporâneos aqui, né? Ele é uma referência enorme. A gente vai ver grandes referências aqui do que ele fez, do que ele já fez, né? E serve de referência até hoje. E você pode ver que os grandes arquitetos ali que a gente estudou ali há um tempinho atrás, né? Em alguns vídeos que a gente fez, né? Dos escritórios mais novos, assim, né? Das duplas de arquitetos mais novos, ou até, né, os arquitetos solos ali mais novos. Muita referência dele. Muita referência deles, né, na arquitetura. A gente falou muito da escola Paulista de Arquitetura, né? Ele não tem muito isso, né, regionalidade, né? Ele faz projetos no Brasil, e quando ele imprime a marca dele, é impressionante como a gente já sabe que é obra do Oscar Niemeyer. Tem esse traço branco, esse traço bem arredondado, que é coisa dele mesmo, assim, né? Lindo, né? Que eu acho lindo, uma expressão arquitetônica, né? Como ele mesmo fala, né? O espetáculo da arquitetura. Vale muito a pena estudar esse cara, que é fantástico. E vamos lá, né? Dissecar um pouquinho. A gente tem o nosso Rui Otaki, né?
aqui paulista que se inspira muito nele. Vamos dissecar também Rui Otaki também, que é muito legal. É gostoso de ver, né? A arquitetura foge ali do nosso convencional, né? A gente quer saber como que ele conseguiu dar resolução, né, para aquelas curvas, né? Muito legal, muito legal. Bora, vamos lá, né, dissecar os Kanemae aqui, tentar absorver o máximo. E outra dica é, busca mais, né, sobre esse projeto, vê sobre a obra, né? Eu vou mostrar algumas imagens da obra mais pro final aqui, que é muito importante, né, a gente ver a obra, como ela é executada, muito legal, né? E essa obra, como é, é bem, né, grande, né, assim dizendo, né, uma obra monumental, o que que acontece? A gente pode tirar ali direto como as outras obras que a gente viu são executadas, né? Isso é muito importante. Quando chegar lá nessa etapa aí, eu mostro certinho e dou umas outras referências. Esse centro aqui é o Centro Administrativo de Minas Gerais. A gente vai dissecar apenas esse edifício aqui, tá? Que é o Palácio, né? É o Palácio Tiradentes. Esse outro conjunto atrás também faz parte e tem um outro prédio também, né? Que faz parte, um prédio que parece uma cúpula, né? Bem a cara do Oscar Niemeyer, né? Tem uma coisa muito semelhante aqui, né? A de Brasília, né? A rampa subindo e esse trecho de chegada aqui, né? As obras de Brasília têm muito isso. E as obras de Oscar Niemeyer faz isso muito, né? A chegada e aí tem uma espécie de um palatório aqui, né? Muito legal. Mas eu quero dissecar mais, né, esse prédio. Esse prédio é apoiado em 4 pilares. O maior vão, já, se eu não me engano, não sei se é só da América Latina não, né? Um vão suspenso, o maior vão suspenso na arquitetura. Fantástico. E aí, como ele conseguiu fazer isso, cara? Dissecando aqui a arquitetura, né, a estrutura, isso aqui é um grande pilar, certo? Né? Esse é um grande ponto de apoio dele. Refletindo do outro lado tem um outro ponto semelhante a esse, né? E também, né, pro outro lado lá, né, a parte de trás, tem um outro ponto também de apoio do pilar. Este grande aqui, ó, esse grande elemento aqui, ó, é a viga de apoio, né, com toda essa espessura aqui e com essa altura aqui. O que é muito legal, cara, você vê esse desenho aqui, né, quando ele traça o desenho, né, da arquitetura dele. Eita, deixa eu até mudar um pouquinho aqui para traçar muito um desenho mais bonito, né, assim dizendo, né? Quando ele traça isso daqui, ó, e aí ele vai traçar, ele vai descer mais um outro, e vai subir também. Poxa, a câmera ficou atrás, deixa eu só tirar a câmera aqui, ó. Vou desenhar de novo, vai. Quando ele traça isso, né? Quando ele traça esse desenho aqui, ó. Desculpem, Oscar. Quando ele traça esse desenho aqui, a gente já vê a expressão do prédio em si, né, na sua totalidade. Ele faz um blocão aqui. Depois busca alguns croquis lá. Cara, ele já faz isso automático. Você já fala, cara, esse cara já sabe onde tem a estrutura, onde ele vai apoiar esse bloco, né, onde ele vai, né, o que ele quer dizer, né, com essa área mais livre aqui embaixo. Cara, a gente já consegue dissecar toda a obra dele, muito interessante, né? Ele fazendo um croquis. E realmente, né, esse grande elemento estrutural e observa bem aqui, ó, né, esses grandes tirantes aqui, né, são hastes metálicas aqui que suporta todo esse grande bloco aqui, ó. Cara, o pensamento do cara, né? Então, eu vou dar uma caminhada a mais, a gente vai ver agora o desenho em si, né? A expressão dele, ó. Esse é o desenho, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, ó, a câmera, vocês verem ele aqui na maior, né? Na amplitude. Então, os dois pilares, ó, esses dois grandes pilares, não são pilares redondinhos, né? Ou são pilares quadrados.
Cara, ele tem um desenho todo específico também, o pilar, uma forma para causar isso. Então, essa é a grande viga, né? Essa é a grande viga. Se ele sobe um pilar aqui, claro que poderia subir esse pilar, porém, né, essa grande força causaria uma grande força, o domínio do cara, né, sobre as ações ali da força, né, que vai causar uma força na arquitetura, etc e tal, né, no momento ali. E aí ele tem a grande viga superior, né, onde você vê aqui, né, os tirantes tem uma viga indo para lá também, né? A gente tem rebate essa grande viga aqui lá do outro lado, né? Tem as vigas transversais, você vai ver numa imagem da obra. E para não causar um momento aqui, ele desenha muito bem esse pilar aqui, né? Para não causar aqui talvez um ponto, né? Como se diz assim, que pode causar uma força ou talvez ser obrigado a fazer uma mão francesa, ele já desenha isso daqui, né? Já imaginando que ali é um momento mais frágil da estrutura. E ele apoia, deixa eu só voltar na outra foto, que aí vocês vão observar o desenho desse pilar aqui, que é muito especial. O que é legal, né? Ele desenha todas as peças, né, de pilares para causar. Olha aqui, ó. Ele tem um formato, tá vendo? Aqui, ó, ele sobe, né? Fica mais grosso. Aqui ele tem um chanfro, né? Esse trecho. Olha que desenho lindo aqui também, né? Essas faces, né? Cara, fantástico, né? Acaba em zero, assim dizendo aqui, né? Essa linha também começa e acaba em zero. Cara, que expressão, né? Não é só desenhar um pilar ali, uma coisa. Aquilo que a gente sempre fala aqui, a participação, né? Da estrutura da arquitetura. O Oscar Niemeyer faz isso fantasticamente, né? Fantasticamente, impressionante. Isso é muito legal, dá um desenho todo especial, ver que o cara domina realmente a técnica que ele está fazendo. E a expressão, né? Ó, esse grande vão que a gente vê aqui não tem apoio nenhum, não tem apoio nenhum, né? Não tem pilar nenhum, não tem pilar nenhum suportando ele. O que suporta são esses tirantes aqui. E é interessante que os tirantes eles estão aqui, né, na primeira laje, e depois embaixo tem, né, desse tirante, tem como se fosse um pilar mesmo de concreto ali, para pegar né, cada andar aqui, né, cada pavimento que também vai se atirantando. Então imagine, em cada linha que você está vendo tem um tirante aqui chegando até lá embaixo, né, para suportar tudo isso. Né? Esse desenho, né, essa linha muito forte, né, do Oscar. Ó, observa que tem um outro pilar aqui atrás também, né? Esse tipo de rampa aqui, né, toda em concreto. Isso daqui, ó, deixa eu só voltar um pouquinho. Vamos ver se na primeira foto eu acho que dá pra gente até ver melhor. Pera aí. Esse tipo de rampa, eu queria detalhar essa rampa. Esse tipo de rampa aqui você vê também no pavilhão da Bienal, né? Isso é típico dele, né? Ele faz, né, esses dois tipos, aqui é a estrutura da rampa e aqui é a estrutura do guarda-corpo, né? Esse desenho é todo especial aqui. Isso aqui é uma tira metálica, né? Que ele põe uma espécie de um ferro metálico, né? Que para ele conseguir deixar essa abertura. E isso aqui é concretado depois, cara, né? Uma espécie de uma parede de concreto, né? Uma parede fina de concreto. Cara, eu vou tentar detalhar depois, né, esse corrimão da Bienal. Putz, cara, é muito louco, né? Você olha lá o pavimento, toda aquela sequência do desenho da Bienal, né? Das rampas da Bienal, que é o que chama mais atenção da gente quando a gente entra ali, e os pilares, né, que sobe e segura a rampa. E aí um dia eu fui na Bienal ver a última exposição. Cara, quando eu entrei e olhei o corrimão, que eu não observava como ele era construído, por isso que é importante a gente entrar a fundo, eu falei, caramba, ele está apoiado por uma simples tira metálica, né, um perfil metálico, que esse perfil lógico deve estar, né, enfincado no concreto, chumbado no concreto, em vários trechos, né, você observa que ele tem vários trechos aqui, ó, né, mas são trechos muito pequenos, né, e depois você tem, fazendo toda a curva, essa parede, né, de concreto aqui,
que é uma parede concretada em cima ali. Como que ele executou isso na obra, né? Como ele conseguiu executar essa forma? Como que essa grande, né, peça de concreto é suportada por esses, né, pontos metálicos? Cara, o cara é um artista do concreto mesmo, né? Ele domina isso e conseguiu executar. Quando ele entra nesse aspecto, né, que ele quer que execute isso, já entra num desenho mais industrial até, cara, né, do produto em si, parapeito e corrimão. Ele é um artista do concreto, esse cara é um artista do concreto. Isso é muito legal, típico dele, né, de ele detalhar isso em concreto. É muito, muito legal. A expressão arquitetônica, então eu expliquei já dos tirantes aqui. Vamos caminhar mais um pouquinho que a gente vê outros detalhes. Aqui, um detalhe da obra em andamento, ó. Observe aqui, ó, o grande vão, né, não tem nenhum apoio. Eu acho que ele tem um pequeno apoio, tá? Também aqui nos pilares, né? Mas é muito discreto, quase que a gente não vê. É, Aqui nesse momento, depois vocês vão ver, eles já tiraram os apoios aqui, ó. Os caras tiveram que fazer umas treliças metálicas e muito provavelmente uma espécie de uma fundação só para apoiar a infraestrutura da obra, os andaimes, para conseguir executar a obra em si. Esse mesmo princípio, nas casas, por exemplo, de Carapicuíba que eu expliquei, né? Também outros projetos também que levam, né, esse mesmo estilo, né, de estrutura, que são, acho que a casa de Ribeirão Preto também foi feita assim. Eu vou deixar o card aí, depois você dá uma olhadinha. Que levam esse mesmo conceito estrutural, tem que ser executado da mesma forma, né? Então ele executa uma grande, uma grande infraestrutura de andaimes aqui para apoiar, e depois que ele executou essa parte superior, né, ele vai subir na execução, aí que ele solta realmente a estrutura, né, vai eliminando os pilares embaixo. Muito interessante, tem uma foto lá que eu vou mostrar para vocês. Olha que interessante, aqui os pavimentos, ó, a gente vê a linha dos pavimentos aqui, né, de onde saem os pavimentos, já estão executados. Aqui, ó, tem uma grande viga. Então imagine assim, ó, se esse grande elemento, né, esse elemento total aqui, tivesse pilares aqui, por essa estrutura aqui, né, que está aqui, claro, os pilares passando, né, intercalando, se autossuportaria. Então é um grande elemento que se autossuporta, que não está apoiado no chão, ele está apoiado na parte superior. E aqui estão os tirantes, né, fixo nessa grande laje. Interessantíssimo que essa grande laje eu expliquei, né, em outros vídeos também. Alguns arquitetos, eu vou deixar outro card aqui também, fizeram uma laje que a gente chama de nervurada. Esses pavimentos também tem um grande vão aqui, ó, né? Não só nesse sentido, mas entre pilares, aqui assim dizendo, entre tirantes, né? Que optaram por fazer uma laje nervurada. Por quê? Porque a laje nervurada ela se autossuporta, né? E aí, aqui, né, foi feito mais uma técnica também, a laje nervurada. Muito interessante, né, para essa obra também, né? E aí, se você vê os tirantes, aqui tem uma espécie de um forro, a gente está vendo, mas olha as vigas aqui, ó. Olha a altura das vigas aqui. Então, em cada momento de tirante, possui uma viga, tá vendo as vigas aqui, ó? Bem robusta, que pega essa altura, né? Também tem uma largura considerável aqui. Essa viga é mais de borda, tá vendo? Tá mais fininha, né? Mas bem considerável. Esta barra, né, esse poste metálico, assim dizendo, é bem considerável também. Muito provavelmente é uma peça sólida, né, cheia, né, não é oco, né, de estrutura, tá? Muito interessante, né, uma obra fantástica. Apaguei um pouquinho para você ver o grande vão ali dele, né, de toda essa o grande vão, né, da estrutura. Passar mais uma foto. Aí a imagem da obra. Bom, vou começar pela primeira aqui, ó. Dá uma olhadinha. Então, os pilares já estão executados, né? Lindos, né? Os pilares. A viga superior ainda não. Tá vendo esse elemento aqui, ó? Essa viga é uma viga protendida, cara. Meu Deus, cara. É como se executasse um viaduto aqui, né? Nessa obra. Aqui, ó, você tá vendo as grandes vigas, ó? Aquelas vigas que apoiam os tirantes. Aqui acho que dá até para ver um tirantinho aqui, né?
são as vigas que apoiam o tirante. Ele vai executar, né, essa grande viga superior. Olha as lajes aqui, ó, já executada. E tudo isso aqui que você está vendo é para suportar essas lajes. Ou seja, eles vieram executando de baixo para cima a obra, certo? Só que a obra, se tirasse do andaime, ela caía, né? Ó, tá vendo as linhas aqui, ó, dos andares, ó. As linhas dos andares, a quantidade, isso tudo que essa trama que você está vendo é tudo andaime, né? Andaime e também os suportes, né? Para conseguir suportar todas essas lajes. Então eles fizeram uma forma, né? Fizeram uma base de forma primeira aqui com andaimes, apoiaram ela, né? Nas estruturas metálicas e também nos andaimes, concretaram. Depois subiram, começaram a concretar a segunda e foram concretando assim até chegar lá na parte superior. A gente vê a imagem de umas pessoas aqui, de trabalhadores, olha a altura da viga, né? Quase 3 vezes, umas 3 vezes a altura da pessoa, né? Ali, a altura de uma pessoa de uma estatura de 1,70 m, por exemplo. Impressionante, né? As obras que eu expliquei, a execução é desse formato também. É da mesma forma a execução dessas obras aqui, naquelas obras. Claro que essa proporção é muito maior. Muito legal, né? Então são os tirantes metálicos que a gente vê aqui que suportam todas essas obras. E aí ele vem, né, subindo, né, os tirantes depois na última laje, como eu falei, elas já estão interligadas, e na última laje que ele concreta a viga, concreta os tirantes e concreta essa última laje aqui, ó. Eu acho que isso aqui são os tirantes, ó. Tá vendo? Que já estão executados lá. E aí quando eles vêm, tá vendo que nessa parte, nesse trecho aqui não tem as vigas ainda? Quando ele executar a viga, aí ele recorta o tirante, ou não sei como que ele foi feito ali, se foi feito uma dobra, porque ele tem que fixar esse tirante no concreto, né? Não sei como foi feito essa união aí, tá? Cara, fantástica, né? Que obra fantástica. Eu vou caminhar para mais uma foto aqui. Esse é o bendito, olha o desenho técnico, o corte dele, a expressão do corte, né? Fantástico. Só olhando aqui, ó, o vão, né, ó. Aqui eles já tiraram a linha de andaimes, porém, olha aqui, né, ó, eles tiveram que fazer esse reforço na estrutura para apoiar esse pilar, que depois tirou, né, o pilar aqui, ó, você olha na imagem de baixo, já não tem o pilar, porém, muito provavelmente os caras fizeram uma fundação aqui para conseguir fazer a infraestrutura da obra. Que obra é essa, né? E a laje nervurada que a gente falou ali também, né? Então, as técnicas construtivas aqui foram sendo executadas não só numa proporção. Olha o pilar aqui, ó, né? O pilar desenhado lá que está aqui. Eu acho que ele até toca um trechinho aqui. Ah, vamos descobrir se ele toca ou não. Não toca. Olha o desenho técnico aqui, ó. Ele não tocou em nenhum momento, cara. Caramba, que obra, né, bicho? E aí o tirante que a gente vê, ó, a grande viga, né? Essa grande viga, essa viga de cima tá pegando esse todo o trecho aqui, acho que é o desenho do pilar, né? Como ele se comporta, né? O pilar. Aqui, né, as vigas todas desenhadas. Tem um tirante, acho que no momento que passou o corte que não pegou o tirante, mas ó, a gente vê um tirante aqui, ó, de outro, muito claro. Deve ter alguma parede ali, né, sobre, né, o corte e tal, então não pegou, mas é impressionante, tá vendo? Aqui em cima ele segura também, né, ancora, né, em último lugar, a última viga, tá vendo como a gente vai descobrindo, né, o que ele fez na arquitetura? Não está só atirantado aqui, muito provavelmente foi feito isso porque, né, o prédio estava praticamente solto ali no ar, né, todo esse volume, então ele atirantou a última viga também, né, em um dos pontos ali. Estamos descobrindo aqui o que o Oscar fez aqui para conseguir suportar toda essa estrutura. E aí ele consegue dar estabilidade, né, todo esse conjunto. Isso aqui esse poste metálico aqui, né? A espessura dele, ó. Se a gente está olhando aqui, ó, que ele está pegando esse bloco, né? Que esse bloco aqui de baixo tem mais ou menos a espessura desse aqui. Cara, é um belo de um tirante metálico, né? Também para suportar, né? 1, 2, 3, 4, 5 lajes. Meu Deus, hein? Que arquitetura, parabéns para os engenheiros também. A gente precisa dar ali os votos do engenheiro. Parabéns para esses caras que fizeram um trabalho fantástico aqui. A
coragem também de fazer isso, imagine. Vamos tirar aqui, né? Vamos tirar as últimas escoras. E aí, quem vai ficar embaixo dele aqui? Fantástico, fantástico. O vão é fantástico, né? E aí, né, eu vou fechar aqui com a última imagem do Oscar. Só voltar aqui, né, na apresentação. Última imagem. Cara, que prédio fantástico. Estuda as obras do Oscar. Eu vou fazer mais algumas outras obras aqui do Oscar, porque é referência pra gente. Estudem, vão lá, né? E deixa lá o seu like, compartilha, chama seus amigos para se inscrever no canal. Vamos difundir o estudo da arquitetura, né? O aprendizado da arquitetura, muito importante, e a gente usa diariamente isso. Se você tem um vídeo aí que você gostaria que a gente colocasse aqui no canal, dissecasse, né, essa obra, põe lá nos comentários que a gente vai atrás, beleza? Um grande abraço, fique com Deus.